Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos preciosos irmãos, continuando essa série sensacional, a parte 7, final desse tema maravilhoso, o perigo mortal de não se apegar em Deus. Minha Bíblia continua aqui aberta em Efésios capítulo 1, versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. E concedeu gratuitamente é presente, é graça. Concedeu gratuitamente no amado. Veja, a Bíblia diz, em algumas traduções, diz a mesma coisa, mas com outras palavras, que Ele nos fez agradáveis assim no amado. Aqui diz que nos concedeu gratuitamente no amado, que sejamos para o seu louvor. Amados, uma coisa que sempre ouço o pastor Reclave dizer com muita propriedade, ele está muito correto. Eu não posso afirmar que todos os nossos ouvintes são salvos. Eu não posso, porque há 4 tipos de solo. Eu só posso ensinar como ser salvo. Eu só posso ensinar que em Cristo há salvação. Eu só posso ensinar o caminho. Mas eu não posso saber quem está no caminho ou quem não está. A minha parte, a parte do pastor Reclave, a missionária Márcia, o Bruno, nós que trazemos a palavra sempre, não é afirmar que vocês estão salvos, mas afirmar como ser salvo. Que em Cristo somos agradáveis no amado. Que em Cristo somos aceitos no amado. Só depois que eu compreendo que em Cristo eu sou aceito, é que eu entro naquela porta. Existe um caminho após aquela porta, que é o caminho da santificação. Ninguém entra para aquele caminho sem passar por aquela porta. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E em Isaías diz que é um caminho santo, que o mundo não entrará por ele. Para entrar no caminho, tem que primeiro passar pela porta. A porta da salvação, o caminho da santificação. Não existe quem está no caminho que não tenha passado por esta porta. É depois desta porta da justificação que nós temos o caminho da santificação. Todos que tentarem andar no caminho sem passar pela porta, não conseguirão. Porque o caminho, o vinho novo em odres novos, ele é produzido totalmente pelo Espírito Santo. O homem não pode. O homem só pode se consagrar com a ajuda do Espírito Santo e só pode ser santificado pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há nem consagração da fé, só há consagração da culpa religiosa, né? Como aquele homem de Lucas 17, Senhor, eu oro, eu jejuo, eu oferto. Deus nem olhou para ele. Então isso aí é a consagração religiosa. Lá em Isaías 58 ele fala da consagração religiosa que Deus nem ouve esse jejum dessas pessoas. Então veja bem, se eu não tiver entrado por aquela porta, eu nunca entrarei no caminho que vai me levar até diante de Deus limpo. Vou chegar diante de Deus e eu vou ouvir. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. A pessoa pode estar no caminho da religiosidade, mas ela não está no caminho da santificação. O caminho que nos leva a Deus aprovado é o caminho da santificação. E este caminho da santificação é para os filhos. Só depois que eu deixo de ser criatura para ser filho, é que eu estou no caminho da santificação. A santificação, ela é assim. Somos salvos para as boas obras. Somos salvos para sermos santos. Agora veja. Como é que eu entro por aquela porta? Só tem uma maneira. A Bíblia fala, arrependei-vos e convertei-vos. Quando eu chego diante de Deus, pobre, cego, nu, miserável,
Como é bom ouvir uma mensagem genuína, como o pastor Riclave prega, o Bruno, a Márcia, né? Que nos ensina o evangelho genuíno do arrependimento, que faz com que nós entendamos que eu só posso ir para debaixo do sangue. A primeira, João 9 diz que o sangue é aplicado onde há arrependimento, quando nós confessamos com a intenção de abandonar. Então veja, não é um ato religioso, mas é um ato profético. Quando eu ouço o evangelho genuíno, que o mundo jaz no maligno, que o salário do pecado é a morte, que aquele que comete pecado é do diabo e vai para o inferno, que aquele que comete o pecado vai ter que pagar pelo pecado com a morte eterna. Quando eu ouço o evangelho e vejo a porta da salvação, que em Cristo eu posso ser perdoado, aceito, recebo o dom da salvação, que é um presente gratuito, como nós lemos aqui, e que o Espírito Santo vai entrar em mim e você, que reconhecer que não pode se salvar diante de Deus, eu preciso da obediência de Cristo para ser aceito, salvo e receber o Espírito de obediência. Se eu compreender que a minha salvação ela é em Cristo, eu vou compreender que a minha santificação é no Espírito. O que Cristo me fez pode salvar quem crê. Como o pastor Clave diz, não podemos afirmar que ele salva a todos, porque hoje tem mais gente no inferno do que no céu. Eu não posso afirmar que todos serão salvos. Isso aí é um evangelho do universalismo. Isso é errado, é nova era. Mas eu posso ensinar que todos podem ser salvos os que creem, a ponto de se entregarem para receber o Espírito. E agora o que eu digo? Continuarem se entregando. Vamos falar sobre isso? Eu me entrego a Deus para receber o Espírito. E aí, eu continuo me entregando no Espírito para a santificação, para não extinguir o Espírito. É aí que entra a questão de não extinguir o Espírito, como a porca que volta para a lama, como o cão que volta para o vômito. Veja bem, pode alguém que recebeu a salvação perder a salvação? Pode. Paulo disse, eu cuido para que pregando a outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Lá em Hebreus 6, que aqueles que experimentaram o dom celestial e rejeitaram e pisaram o sangue de Jesus não têm salvação. Lá em Ezequiel fala que quando um justo se desviar e morrer no pecado, o tempo de justiça não será lembrado. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não adianta começar bem, tem que terminar bem. Se eu chegar diante de Deus com as vestes sujas, não é porque eu sou pastor, não é porque eu prego o evangelho, essas obras não me salvam. Ah, Senhor, oramos, Senhor, profetizamos, não te conheço. Então vejam, em Cristo eu sou aceito e recebo o Espírito. Isso é uma coisa importante de entender. Como é que eu entro aquela porta? Salvação é só passar por aquela porta. Há todo um caminho do lado de lá. Certo, meus irmãos? Então, em Cristo eu recebo o Espírito de obediência. Agora, se eu me entreguei a Deus em Cristo para ser salvo, agora eu me entrego no Espírito para manter-me salvo. Coisa tremenda, pessoal. Sei que poucas pessoas pregam isto. Poucas pessoas pregam que sem a paz com toda santificação ninguém verá ao Senhor. Essa hoje em dia, teologia muito fraca, pessoal. Uma vez salvo, sempre salvo. Que prega a hipergraça, que não precisa nem se arrepender, porque você já levantou a mão e se batizou nas águas lá atrás. Então, Deus te salvou para sempre. Essa ideia gera crentes mornos e crentes que apostatam. Por quê? Porque tendo recebido o Espírito, acabam não correspondendo, ou seja, extinguindo o Espírito. Veja bem como acontece. Quando eu recebo o Espírito, Gálatas 4,6, eu recebo uma fé inicial. O Espírito Santo veio habitar em mim e você para nos santificar. No entanto, eu e você, no meio da jornada, podemos nos cansar. E, tendo recebido o Senhor, acabaram rejeitando. 2 Crônicas 15:2 diz, se você me buscar, você me achará. Se você me deixar, eu te deixarei para sempre. Então, o Senhor diz lá em João 14:17 que o Espírito Santo que estava conosco estará em nós. O Senhor nunca vai sair de nós. O Senhor nunca vai quebrar sua aliança primeiro, jamais, pessoal. O Senhor nos casou conosco e nos amou com amor eterno, Jeremias 31:3. Quanto a Deus, olha, Ele entrou na nossa vida para ficar para sempre.
Então Deus não vai soltar nossa mão. Mas existe um perigo, nós soltarmos a mão de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele veio para habitar em nós para sempre. É o que diz João 14,17. O Espírito Santo veio para estar conosco para sempre. No entanto, ele não vai impor a sua presença. Assim como ele entrou pela fé, ele vai permanecer pela fé. Nós podemos quebrar o contrato, sim. Por que o crente perde a salvação? Porque ele pode, depois de ter recebido o Senhor, rejeitar o Senhor. Então veja que coisa séria. No Espírito nós temos a condição de mantermos ou rejeitarmos. Antes de ter Jesus, não. Nós éramos escravos. Não tínhamos essa condição. Antes de ter o Espírito, nós não tínhamos essa escolha, né? De rejeitar ou aceitar a Deus. Nós estávamos escravos do pecado, cegados. Só tínhamos força para ouvir o Evangelho e receber Jesus, né? Mas nada mais que isso. Agora, tendo recebido o Senhor, nós podemos escolher trair o Senhor ou continuar nos santificando. Por isso que nós sempre estamos pregando a santificação do salvo. Por quê? Essas igrejas que não pregam a santificação do salvo acaba fazendo com que o crente se misture com o mundanismo, com a idolatria, com o pecado. Depois de ter levantado a mão e recebido Jesus batizado nas águas, eles quebram o contrato. Sabe por quê, pessoal? Porque não havendo santificação do salvo, ele não se manterá salvo. Eu te digo isso. A salvação que você recebeu em Cristo só pode ser mantida no Espírito, na santificação. A salvação que você recebeu gratuitamente em Cristo só pode ser mantida no Espírito. Muitos extinguiram o Espírito, blasfemaram do Espírito. O Senhor diz que a casa, quando fica vazia, vem mais 7 espíritos piores. O estado daquele homem será pior que no início. Paulo diz de Demas que desamparou e voltou para o mundanismo. Quantos cristãos que você conhece que já foram cheios do Espírito Santo, que não honraram o Senhor, aí vai voltando para o mundanismo, vai perdendo o temor, para de orar, para de se consagrar, para de buscar o Senhor, de estar no meio do povo de Deus. Daqui a pouco está como os ímpios. Daqui a pouco apagou-se, o inimigo pegou ele. Porque enquanto está aceso, o inimigo não te toca, pessoal. Então a importância da santificação do salvo, ela é essencial. Porque se eu não me apegar no Senhor após ser salvo, eu perco a salvação. Tem gente aí, calvinista, que fala que crente não perde salvação. Eu creio, pastor Iclávio, crê na perda da salvação, sim. Por quê? Se ao receber o Espírito, depois eu extinguir o Espírito, o que sobra? A salvação, então, que eu recebi em Cristo, tem uma manutenção. Não é as obras, é o Espírito Santo, que me mantém incentivando a consagração e as boas obras. Sabe como é que eu não entristeço o Espírito? Me santificando, me consagrando e praticando boas obras. Casa na rocha. É a obediência no Espírito. Então é me humilhando, me consagrando e obedecendo. Senão eu extingo o Espírito. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas isto é assim. Se você não se apegar no Senhor, o seu coração vai, mesmo sendo crente, se enroscar nos ídolos, no pecado, no mundanismo, e você vai perder a salvação. Não há como nós não nos apegarmos no mundanismo e no pecado se nós não estivermos exercitando nosso coração e se apegar no Senhor. O único antídoto contra o amor ao pecado só tem um, é amar o Senhor. Se você não estiver exercitando o seu coração e amar o Senhor, certamente, infalivelmente, o seu coração vai se inclinar, porque ele tem fome, né? Se você não alimenta ele, de graça ele vai se alimentar do pecado. Não tem jeito, a alma ela vai gemer por algo. Se não comer comida boa, vai comer lixo do diabo. É assim que funciona, pessoal. A alma do homem ele geme. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. E se nós não ensinarmos, não pregarmos o evangelho do arrependimento, aonde o crente leve com seriedade a santificação, ele vai apagar o Espírito. O Senhor manda lá em Efésios, não apagueis o Espírito, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque isso é possível. Se nós não compreendermos que sem a paz com todos, a santificação, ninguém verá o Senhor, o que significa isso?
O que ele está falando? Se eu não estiver me dedicando para perdoar, para me consagrar, para humilhar, se eu não estiver realmente me entregando ao Senhor, porque a parte do Senhor é me santificar, mas a minha parte é me consagrar. Não diga que você não consegue se consagrar. Uma pessoa que diz, eu não consigo consagrar, ou você não é salvo, não recebeu o Espírito, ou você extinguiu o Espírito. Precisa receber Jesus, precisa se arrepender. Porque todo aquele que tem o Espírito o motiva. Esse é o trabalho do Espírito, nos manter animados. Quem não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue evangelizar, não consegue se arrepender, não consegue perdoar, ou nunca foi gerado de Deus. É um convencido, é um religioso. Ou extinguiu o Espírito no meio do caminho. Porque se você tem o Espírito vai colocar em você esse gemido. Perdoar, amar, se consagrar, fazer boas obras, estar na presença do Pai. Esse é o trabalho do Espírito. Se você tem o Espírito, você vai ter esse direcionamento profético. Se a pessoa diz, eu não consigo, ou ela não tem o Espírito, ou ela perdeu o Espírito. Como que se faz? Se não tem o Espírito, está se esforçando religiosamente, precisa ter um apelo na igreja, você ir lá na frente e dizer, eu quero te receber, Espírito Santo, porque eu estou me esforçando debaixo da culpa e da condenação. Você tem que ser um cristão, você ainda não é um cristão. Você é um simpatizante, como o pastor Cláudio diz, você é uma pessoa que frequenta a igreja, mas nunca nasceu de Deus, tá? Ou se você já é crente cascudo, né? Você já é uma raposa velha. Se você já é um crente de muito tempo, no entanto, perdeu o primeiro amor. Pastor, antigamente eu tinha um ânimo para orar, eu tinha um ânimo para ler a palavra, tinha um ânimo para ajudar as pessoas. Hoje, pastor, meu ânimo é para as coisas do mundo, meu ânimo é para as coisas da carne. Você está entendendo, pessoal? Você está correndo perigo. Você precisa que o Espírito sopre sobre você e reacenda essa chama aí. Lá em João 20, 21, Jesus soprou. E eles reacenderam a chama, oraram até o Pentecostes. Quem sabe você está precisando se reconciliar com o Senhor e que o Senhor sopre e reacenda essa chama. Ou você ainda não recebeu essa chama. Porque todos os que têm o Espírito lutam contra a carne. Claro, a carne tenta colocar preguiça, atrapalho, distrações, mas ele consegue se consagrar, ele consegue orar, ele consegue se arrepender, ele consegue perdoar. Então, isto é a vida cristã normal. O Espírito Santo vem em nós para que nós consigamos, para nos conduzir em triunfo sempre. Quando diz tudo eu posso naquele que me fortalece, leia lá o texto. Eu posso naquilo que Deus me chamou para fazer. Portanto, nesse final de série agora, a parte 7, eu quero que você reflita. Eu tenho o Espírito? O Espírito me tem? Estou sentindo cada vez mais a sua graça? Estou crescendo na graça e no conhecimento? Ou eu sou uma fraude? Ou eu preciso receber Jesus? Ou eu apaguei o Espírito e eu preciso me arrepender do que eu fiz e me reconciliar e receber o sopro do Espírito novamente, reacender a chama? Olhe que ainda há tempo, há vida e esperança. Se você está no Espírito, mantenha. Se você ainda não recebeu o Espírito, diga, Senhor Jesus, eu me arrependo. Eu recebo o Senhor no meu coração. Eu entrego a Ti o meu coração. Venha morar no meu coração. E você que é um crente cascudo, que brincou com Deus, extinguiu o Espírito, diga, Senhor, me perdoa, porque eu brinquei de ser crente. O diabo me deu uma rasteira. Hoje eu vivo uma vida só de fachada. Eu sou um crente furreco, derrotado, envergonhado, sem força, sem ânimo. Me limpa novamente, sopra sobre mim, reacende a chama, né? Como diz aquele cântico, né? Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, né? Reacende a chama, Pai. Me coloca de novo, como disse o salmista, né? No Salmo 51, quando ele pecou, ele escreveu, Senhor, devolve a alegria da salvação, alegria na palavra, alegria de estar no meio dos irmãos, alegria de evangelizar, alegria de orar, né, meus irmãos?
Eu creio que Deus está colocando em você essa alegria, que através dessa série Deus vai ressuscitar muitos mortos e Deus vai gerar muitos que ainda eram religiosos, vai receber o Espírito de Deus. Que essa série foi uma das melhores séries que nós já tivemos, né, irmãos? Que Deus abençoe o seu coração. Passe para mais alguém este áudio e passe essa série completa que está no YouTube e diga: olha, eu quero ser um cristão que quando o Senhor vier esteja com as vestes limpas, com o azeite transbordando. Eu não quero brincar de ser crente. Eu quero ser um cristão da mais alta confiança do Senhor, amigo verdadeiro do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém.